Faremos já a leitura em Apocalipse 3, 11 e 12. Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Grande Criador, estamos aqui para desfrutar mais um pouco destas bênçãos reservadas para o vencedor. Que nossos corações sejam dominados pela realidade daquilo que é sua palavra, para que possamos transmitir com fé, com segurança, aquilo que temos recebido do Senhor através da sua palavra, do seu profeta. Quem seríamos nós sem a sua palavra? Quem seríamos nós sem o seu profeta? Mas estamos aqui agradecidos porque o Senhor tem nos dado uma dose dupla. Podemos receber da sua palavra e através do seu profeta, que pode mostrar para nós as realidades que o crente precisa estar fixado nelas. Opera em nós, limpa nosso coração, nossos olhos, nossa audição, nosso falar, o nosso andar, o nosso apalpar. Faça de nós um vaso de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O novo nome é mais sublime. Eu quero tomar aqui algumas mensagens do irmão Brana. Para não trazer muitas mensagens, a gente tem um tempo, então acaba passando para o papel os parágrafos apenas, para podermos comentar um pouco sobre isso. Bom, as coisas que tem que se pregar hoje não é tanto mais o nome. As pessoas têm que entender isso. Porque nós tivemos o tempo do nome 2 milênios. E aí vem a revelação do novo nome. Então a mensagem que deve ser pregada é a mensagem do novo nome. A mensagem cantada deve ser o novo nome. Você não pode ter o novo, na verdade, sem reconhecer o velho. Se você tem um novo nome, tem que reconhecer o nome pelo qual você foi batizado,
você foi salvo, você foi curado, perdoado. Eu estou falando isso no passado porque já foi. Não é questão, irmão Brand, isso não é questão de Deus fazer, Ele já fez. Não é questão de Deus te curar, Ele já te curou. É nós que somos muito preguiçosos, muito lentos para poder receber aquilo. Mas Ele já deu. Se a gente encarasse a cura divina como que já fosse nossa, pronto, teríamos aquilo. Mas nós somos muito lentos. Muitas vezes, por nossas próprias fraquezas, isso é uma boa coisa. Não pode deixá-las prevalecer, a fraqueza prevalecer, mas também não pode viver sossegado quando sabe que tem fraqueza. A gente reconhece. Eu creio que a mensagem, cada vez que Deus mandou, Ele mandou para um homem porque o homem reconhece. Até para você retornar a Deus, você tem que reconhecer: pequei contra os céus e perante ti. Então já é um reconhecimento que você tem que ter. Não é chegar diante de Deus como tal. Você não vale nada, você é um monte de verme. Como que vai chegar diante de Deus achando: o Senhor falou, o Senhor tem que cumprir? Não sei como que Ele ainda não desce fogo na sua cabeça. Porque você não tem que falar com Deus assim. Como os filhos não têm que falar com os pais assim. O Senhor me pôs no mundo, tem que cuidar de mim. E depois que pôs no mundo, que você tem que cuidar de si e não cuida. Quantos filhos aí que os pais têm que cuidar deles ainda. Ainda quer galantear que é alguma coisa. Então, cada homem que Deus usou, ele sofreu. Abraão falhou, mentiu. Moisés fez um trabalho exibicionista e Deus deixou ele de lado. E assim por diante. Cada um, irmão Brana veio, falhou, e pregou a mensagem mostrando que ele tinha falhado. E você tem um Cristo que não falhou e eles tentaram imputar-lhe pecado. Mas ele diz: quem de vós pode me convencer de pecado? Nenhum conseguiria. Mas todo homem na terra que Deus usou. A gente fala o anjo Paulo, o anjo Irineu, o anjo Martim, o anjo Columba, o anjo Lutero, o anjo Wesley, o anjo Brana. São anjos estabelecidos na Bíblia, que são homens. Eles não são seres celestiais. Eles são homens. E Deus os escolheu exatamente por isso, porque são homens. Conhecem a luta do outro. Porque nós, quando vamos tratar com as pessoas que fracassam, nós, os pregadores, os pastores, primeiro nós temos que lembrar que nós somos um fracasso. Você não pode tratar com o povo, fazer o povo pensar que você é alguma coisa. O povo pensa assim porque o povo é bom. Mas você mesmo, como pregador, tem que pensar que você não está com nada. Então pode tratar com o outro, ter misericórdia, perdoar, ajudar. Mas quando você acha que é alguma coisa, então você trata com a outra pessoa só maltratando, machucando, ferindo. Falando que não precisa falar. Por quê? Porque acha que é alguma coisa. As pessoas que vão jejuar para depois ficar galanteando de que elas jejuaram, que elas têm poder, é melhor que elas comam até ficar gordas, que é muito melhor, do que ficar jejuando para não saber tratar com as pessoas. Isso eu falo qualquer um, seja membro de igreja, seja pastor, evangelista, diácono, cada um, ao tratar com os outros,
tem que lembrar em si, certo? Como que você quereria que alguém te tratasse. Então, trate os outros como você deseja que outros te tratem. Perdoa as nossas dívidas. Já foi ensinado por Jesus. Não é assim, perdoa as nossas dívidas porque o Senhor tem que perdoar. Não. Tem um porém aí, tem um porquê ainda. Perdoa as nossas dívidas assim. Quer dizer, se eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa, não. Esta é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim, como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Então, se a pessoa não pode perdoar, ela não vai ser perdoada. Vai ter a hora dela que não vai ser perdoada. Então, cada um de nós devemos reconhecer nossa posição. Para falar disso, falar de novo nome, é um parágrafo só que eu tenho aqui, é um pedacinho do parágrafo só. Para mim, é excelente, certo? Para mim, é sublime. Agora, o que é sublime? O dicionário diz que é aquilo cujas qualidades ultrapassam o comum. Então, isso é maravilhoso. As qualidades do novo nome, assim como as qualidades do nome ultrapassavam o comum. Mas eu quero falar do novo nome porque ele continua ultrapassando o comum com o seu novo nome. Por quê? Ele é o mesmo que estava no corpo que levou o nome, é o mesmo que está no corpo que levou o novo nome. É o mesmo. Por dentro, você vai ver, é o mesmo. Por fora, é outro homem. Mas por dentro, é o mesmo. O mesmo Cristo, o mesmo Brana. Por dentro. Por fora, um é Jesus, o outro é William Brana. Isso é por fora. Agora, por dentro, era Deus Cristo, Deus Brana. Isto é, por dentro. Então, quando a gente repete muitas coisas para vocês, mas é tempo de repetir coisas que é o alimento do dia. Porque tem coisa que é assim, você pode ter uma boa alimentação. Um dia passa, mas nem sempre. Uma boa alimentação, mas se não tiver o arroz com feijão, parece que não vai, né? Tem que ter o arroz com feijão. Aí depois que tem arroz com feijão, não tem problema se tiver bife. Né? E depois, se você tiver bife, não tem problema se tiver quiabo, abobrinha. Mas precisa ter um alimento padrão. E esse é o alimento nosso, do brasileiro. Arroz e feijão. Tem outros aí que é só sanduíche. E isso tem passado para o mundo inteiro. Os que uns desfrutam e são países de primeiro mundo, aí eles vão atrás e comem igual eles. Depois vocês vão para a balança e vê que tamanho eles estão lá. Mas o que? É comer, comer, comer. Bom, não estou falando dos gordos não, porque eu também sou médio, né? Médio. Mas é a extravagância em comidas que não são comidas boas para a saúde. Não são. O bom mesmo é este padrão alimentar que nós temos. Arroz e feijão. Arroz não é grande coisa, mas o feijão cobre. Por isso é bom pôr arroz e feijão por cima dele. Eu sempre pus o feijão por baixo, né? Mas eu comecei a sentir diferente. Parece que a comida fica mais gostosa. Você pega o feijão e joga em cima do branco. Acaba com o branco. Aí fica gostoso. Aquela alimentação padrão.
do brasileiro. Então teve uma alimentação padrão que você teve do nome de Jesus Cristo e que durou pouco tempo nas eras. Aí depois veio Pai, Filho e Espírito Santo, que já foi um alimento de Roma, não foi um alimento dos apóstolos. Você tem o batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que foi um alimento que veio de Roma. Não é o alimento dos apóstolos. Dos apóstolos você encontra em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. É vocês que fazem hinos. Lembra bem, vocês nunca devem cantar um hino falando batiza em nome de Jesus. Não é certo o hino. Você tem que completar o hino. Quando você vai fazer o hino, você tem que ver as palavras que dá certo. Então você tem que colocar o batismo em nome de Jesus Cristo. Dando certo já está bom. Outro que dá certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você nunca pensa que você faz um hino, está bonito, está certo, em nome de Jesus. Batismo em nome de Jesus é unicista. Entende? Você não deve nem fazer o hino em nome de Jesus. Tem que completar. Quando você fala Jesus Cristo, você está dizendo que Ele é seu Senhor. Quando você fala que é Jesus, Jesus apenas sem Pai. Porque o Pai é Senhor Cristo. Isso aqui é Pai. Então, quando você vai fazer o hino, corrija. Eu estava ouvindo o hino aí, tem que ser corrigido, né? Então, vamos corrigir. Depois, quem faz hino me pergunta. Pior que eu não sei o hino. Mas vocês podem olhar na mensagem que ela passou hoje na internet, alimento contaminado. Quando eu preguei alimento contaminado em 2010. Aí o hino, no final, fala batismo em nome de Jesus. E dá para pôr Jesus Cristo. Ali dá para pôr, é fácil. Então tem coisas que a gente vai colocando no lugar. O alimento que a gente precisa é aquilo que dá substância para a vida. Nós comemos pelos olhos. E nós temos que comer aquilo que dá substância para a vida. Muitas vezes você come assim, com medo de acabar e voltar na panela, não tem mais. Tem gente que põe no prato, que já põe com o olho. Ele não põe com a concha, coisa com madeira. Ele põe com o olho. Já põe assim, já parpa de lado, né? Põe uns fueiros, porque já come com os olhos. E esse é o problema. Aquilo dá uma ansiedade na pessoa. Dá uma ansiedade. Se você pôr um prato muito cheio, dá uma ansiedade para aquilo acabar. E depois, quando vai chegando para o meio, para lá, você vê que já está cansado de mastigar. E não acabou ainda. Mas se você colocar 2 ou 3 vezes, talvez come até mais. Mas é muito melhor. É ordeiro e se come certo, e não pelos olhos. Bem, outra coisa, vamos prosseguir aqui na mensagem, que é melhor. A marca da besta 77. Já lemos isso para vocês. O que eu li, vou ler que eu já li para vocês. Só tem algumas coisas que nós vamos colocando. Mas o irmão Brana diz: aquele anjo se colocou ali, Deus, ele mesmo em carne. Lá nos dias de Abraão, aquele anjo era Deus em carne. Falamos disso agora quinta-feira. Aquele Deus nos Estados Unidos, que colocou ali nos Estados Unidos, aquele Deus em carne, Brana. Lá era Elohim, aqui Elohim era Brana. Nós tomamos aquilo, não tomamos? Abraão o chamou de Elohim. Abraão, os ministros, pastores. Agora, se os ministros não chamam aquela carne de Elohim, como chamou Abraão, a Sara não recebe nada, sua esposa, sua igreja. E o problema das igrejas não receber revelação é porque o ministro que está lá na frente, ele não tem revelação. Como dar revelação a um povo se ele não tem? Então primeiro ele tem que ter. Aí Abraão olhou e disse:
é o Senhor. Tinha 3, mas ele sabia, é o Senhor. Ele sabia, é o Senhor. Abraão chamou de Elohim, Deus. Então, se o pastor não chama o ministério na América do Norte de Elohim, então a igreja, a Sara deles, não vai saber nada. Tem que chamá-lo de Elohim. Isso é, tem que ter revelação. Eles não têm revelação quem foi o ministério de Brana. Eles querem falar do homem Brana. Não, o homem Brana foi caçador, pescador. Estamos falando do ministério do homem Brana. Aquele ministério era Elohim. E o pastor tem que reconhecer como Abraão reconheceu. Abraão chamou de Elohim, Deus. Ali estava um estranho. O homem tinha que ter revelação, mano. Abraão tinha que ter revelação. Aquele que chegou perto dele, em carne, um estranho. E observe que ele chamou Abraão. Quando você tem revelação para identificar Deus, você receberá a revelação de Deus te identificando. Mas por falta de revelação para identificar Deus, você não recebe nada de Deus, da revelação. Observe que ele chamou Abraão. Chamou Abraão pelo seu novo nome. Qualquer dia você é chamado. Irmãos, em nenhuma era para ser revelado isso. Na era de Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, não era para ser revelado isso. Era para ser revelado nos dias da voz do 7º anjo, da era de Laodiceia para frente, para terminar a era e logo abrir uma nova revelação, que foi a mensagem do profeta, do Filho do Homem, no irmão Brana, manifestando estas bênçãos. Então, quando Abraão identificou aquela carne comendo arroz, vamos dizer que comendo feijão, que ela está comendo carne. Aquele Deus que foi lá já não era do 7º dia. Ele comeu carne. Já estava na casa de Abraão comendo carne de novilha, bebendo leite, comendo bolo. E Abraão olhou para ele e disse: Elohim, como pode você ter uma revelação dessa? A pessoa está comendo bolo, está comendo carne igual a você, mas ele é Elohim. Isso é revelação. Aí Deus, o Elohim que foi identificado por Abraão, olha para Abraão e chama ele pelo novo nome. Agora escuta, ele tinha acabado de receber aquele novo nome um pouquinho ali atrás. Deus mudou o nome dele no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 18, Deus falou: vamos fazer uma visita lá para o meu servo Abraão. Pegou um corpo, fez um boneco. Entra aí, Miguel. Fez outro. Entra aí, Gabriel. E ele fez outro. E entrou. Vamos visitar Abraão. Agora vamos lá, vamos comer igual ele. Homens dos pés empoeirados, igual a Abraão. Ele não chegou andando no ar assim, não, para não contaminar com o chão. Não, pisando no chão, pés sujos. Os pés estavam sujos, que Abraão lavou os pés dele. O privilégio que Abraão teve de lavar os pés de Deus, um estranho. Olha a forma que ele estava manifestado agora. Quando ele falou com Abraão, através de Melquisedeque, era uma teofania. Mas quando ele comeu na casa de Abraão, era um homem. E há diferença nisso. Aquele corpo teofônico está dentro da carne agora. Aquele corpo teofônico foi soprado dentro daqueles 16 elementos que apareceu para Abraão. E Abraão diz: esse é meu Senhor. Meu Senhor com os pés sujos?
Meu senhor, eu já vou trazer um pouco d'água para lavar os seus pés. Eu vou lavar os seus pés. É um estranho. Nunca viu aquele homem. Eu estou falando isso para você. Vai dizer, já tinha encontrado com Abraão. Encontrou na forma teofânica. Agora, ele estava encontrando na forma física. Carne. Deus revelando a Abraão. Mas ninguém, por isso poucos ministros nos Estados Unidos conseguiu esta revelação. Poucos, pelo menos não ouvi nenhum ainda, mas poucos conseguiu esta revelação, que deveriam ter no tempo do irmão Branham. Aí espera Elohim vir, Elohim ir embora, aí depois que Elohim veio e foi embora, ele era Deus. Assim fez também o sacerdote. Depois que tudo aconteceu, culpado da crucificação dele, verdadeiramente este era filho de Deus. Então você quer que o indivíduo receba uma recompensa quando ele identificou o filho de Deus depois do tempo? Isso é tempo passado. Não era para a América do Norte mais. Por isso eles não aceitam essa mensagem. Por isso o povo da mensagem está ligado ao irmão José Branham, porque está ligado à América do Norte. E Deus saiu da América do Norte quando William Branham morreu. Quando ele saiu. Se eles percebessem isso. Até do tabernáculo Branham foi embora, acabou. A mensagem mudou. Ele vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, visão da tenda, terceira puxada. Tudo errado. Já estavam pregando no púlpito que Branham pregou, que Elohim trouxe as maiores revelações. O pastor não podia ser chamado de Abraão. Continuem vocês ligados à América do Norte. Eu estou ligado assim por família. Gosto da família do irmão Branham. Agora, mensagem? Não tem mensagem. Estados Unidos não tem mensagem mais. Deus não levantará mais ninguém dos Estados Unidos para fazer coisa alguma. O único foi Branham para fazer esse ministério que nós temos visto, de trazer luz, trazer revelação. Deus em carne, revelando os pensamentos de Sara atrás dele. Onde está Sara? Tua mulher chamou os dois pelo novo nome. Abraão, é ele mesmo. Ninguém sabe que eu mudei de nome. Ninguém sabe. Agora ele chega aqui e já me chama de Abraão. Se fosse um que não me conhecesse, me chamaria de Abrão. Mas não, agora me chamando de Abraão. Se fosse um que não me conhecesse, me chamaria de Jesus. Se as pessoas tivessem entendimento. Mas agora ele tem revelação. Ele chama o ministério do dia, não de Jesus, mas de Branham. Quando chamaram Branham de Jesus, ele parou de pregar, porque o ministério não era Jesus, era Branham. O nome mais sublime, cujas qualidades ultrapassam o comum, magnífico. O que é? Olha, eu vejo isso no nome quando eu fui salvo, quando eu fui curado, perdoado, batizado. Eu vejo isso. Mas agora eu vejo muito mais esta revelação. Onde esse Deus está? Este Deus que veio com o nome de Yeshua, Jesus em português, Jesus em latim, Jesus no grego. Alguém escuta e fala, o que esse homem arruma? Porque quando a gente fala isso, vocês pensam até que a gente entende alguma coisa. Só entendo esses nomes só, não entendo mais nada. Mas foi o tempo do nome. Agora é o nome mais sublime. O novo nome é mais sublime. Deixa eu ler aqui, senão meu tempo já está acabando, né? Chamou Abraão pelo seu novo nome. Eu quero que você entenda. Não está tendo a necessidade no céu de Deus me chamar Osmar.
Ainda que, irmão Brandes, foi como dizer, William Brandt, irmão Neville, na chamada de nomes. Foi como dizer. Mas você é chamado pelo novo nome. Povo dessa era, da era da revelação, tem que entender, ninguém podia ser chamado pelo novo nome dentro das 7 eras da igreja, mas agora, quando termina a 7ª era da igreja, vem Deus em carne, mostra isso para nós, e nós identificamos, isto é Elohim, esse ministério é Elohim. Aí o Elohim vira para nós e diz, Brandt. O Elohim tem que poder nos identificar. Como eu sei que eu mudei de nome, que eu não sou apenas um cristão, sou um bramita, e não importa a crítica. Cristão era criticado, mofado, morriam, matavam eles, crucificavam eles, cortavam pelo meio, dava para os cães comer. Mas agora não. Agora todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão hoje. Eu quero ver ser um bramita, que crê no novo nome. Crê no nome sublime. Não estou falando do profeta, estou falando do nome. Deus sempre tem que ter um homem. Alguém vai estar falando que o Brana é sublime. Eu estou falando do nome. Deus pôs o seu nome num homem, Jesus. Deus pôs o seu novo nome num homem, Brana. Chamou pelo seu novo nome. Ele o havia acabado de receber poucos dias antes. Em vez de Abrão, ele chamou Abraão. Chamou Sara pelo nome de princesa, não Sarai, mas uma princesa, Sara, que você conhece. 1 Selo 283. E Jesus, seu nome na terra era Redentor Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor, isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada, porque ele tem novo nome. Isto será revelado nos trovões. Vê? 283, 284. Perguntas e respostas número 4. Eles perguntaram para o irmão Brana sobre os 7 trovões. Foram revelados nos 7 selos? Diz, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Quando os 7 selos foram revelados, isso tratava os trovões. Os trovões eram as vozes que estavam escondidas nestes 7 selos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, estas vozes escondidas foram emitidas, foram pronunciadas. E aí você vai ouvir, mas o que é isso, os trovões? B-R-A-N-H-A-M. Não te enganes. A semente da serpente 53. Escuta que eu vou ler, isso aqui é bom. Eu quero te perguntar algo. Há segurança eterna? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Como eu disse nessa manhã, eu digo isso outra vez. O homem que escreveu o hino a um novo nome escrito na glória nesta noite, e é o meu. A sua ideia estava bem, mas escrituristicamente estava errado. Agora, esse hino é tão gostoso. Há um novo nome lá na glória, é o meu, é o meu. Bonito, não é? É bonito, mas não é escriturístico. Eu queria que você entendesse, se houvesse um novo nome na glória, tem que ser o nome que você recebeu antes da fundação do mundo. Não o nome que o seu pai e sua mãe te deu, e só porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Não, esse nome está lá antes da fundação do mundo.
Não é questão de pensar, ele está agora, há um novo nome lá na glória. Novo nome porque eu aceitei hoje. Não. Antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, o irmão Branco está dizendo que o seu nome não foi colocado na noite que você foi salvo. O seu nome, de acordo com a Bíblia, de acordo com Apocalipse 13 e 17, que Apocalipse 13 e Apocalipse 17, e assim por diante, foi colocado antes mesmo do mundo existir. E Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo, para santificar aquele nome que já foi escrito. Por isso que não resta dúvida, quando você creu no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já estava mostrando que era Jesus Cristo, já estava mostrando para você, meu nome está na glória, eu tenho um nome lá na glória, porque eu aceitei. Agora você toma esse monte de pentecostais, igrejas nominais, que fala contra o batismo em nome de Jesus Cristo, e acham que eles vão ter um pedacinho da glória, só porque Deus os tem dotado de dons, e os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Deus dá dons e vocação para qualquer pessoa, para homem, para mulher. Agora, quando ele traz a eleição da pessoa, a pessoa está sujeita à palavra. O que diz a palavra é o que aquele homem crê. Porque os pentecostais não crê? Em Atos 2,38 vai dizer que Pedro errou, porque ele não tem nome na glória. E quando eles aceitaram Jesus, eles podiam cantar, é um novo nome lá na glória, é o meu, que não está lá, porque o nome está na glória antes da fundação do mundo, não porque você aceitou Jesus. Bom, tem mais um tempinho, né? Quando venciam, recebiam um novo nome. Vamos repetir outra vez. Abraão restaurado, 44. Observe, aqueles nomes significam algo, porque ele mudou o nome de Jacó para Israel. Não podia ter ficado Jacó mesmo. Não, você lutou com Deus, você foi transformado. Transformado, eu fiquei foi mancando, Senhor. Agora você chama Israel. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora você toma a palavra e prevalece com a palavra contra os homens. O que você tem que fazer? Então você não é mais um Jacó, você é um Israel. Porque ele mudou o nome de Saulo para Paulo. O irmão Branco diz noutra mensagem, Saulo dava muito certo o nome para um rei, Saulo, mas não para um apóstolo. Aí a palavra veio e mudou o nome dele. Você não vai chamar mais Saulo, agora você é Paulo. Ó Deus começando. Será que o povo creria naquilo? Pedro creria. E ele creu. Porque ele viu, não, o meu também foi mudado. Foi só chegar perto dele, ele mudou meu nome. Porque ele fez todas essas coisas, depois dele ter vencido e entrado na glória, ele disse que o seu nome seria mudado. Jesus falando dele. Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem. Ele faria conhecido seu novo nome. Isto é correto. Todas as vezes que eles venciam, lhes era dado um novo nome. Amém. E agora na última era, houve o vencedor da última era. Apocalipse 3, 21. Você vê, aquele que vencer, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Agora já vai assentar no trono. Agora ele tem trono. Até ali ele estava no trono do Pai. Mas agora, ao que vencer na sétima era, que foi o sétimo nome redimido, Bran, último eleito, redimido, ao que vencer, assentar-se-á comigo. Aí ele já estava sentado, Bran, com Jesus.
Isso é só para quem crê na Bíblia. Eles falam do novo nome, mas vocês querem ver? Eles pensam no novo nome que vai ser dado lá no céu. Deus começou o novo nome aqui na terra. Ele chegou para Abraão e disse: você não vai chamar Abraão mais não, agora é Abraão. Vamos mudar, vamos começar aqui. Vou começar a minha igreja. Porque é isso que é a igreja de Deus. É com Abraão, pai das nações, é gentil. Vou começar a minha igreja aqui agora. Já vou mudar o nome dela. Agora ele veio no final da era da igreja. Vou mudar o nome dela agora. Ela não sabia isso. Abraão não sabia. Ficou sabendo. Tem uma mudança. Abraão, agora nós não sabíamos. Éramos só cristãos. Apareceu uma mensagem. Elohim veio em carne. Elohim estava num homem chamado Abraão. O que é que Deus queria falar para nós? Mostrar para nós que aquilo era mais sublime. Aí ele trouxe isto para nós. Amém, amém. Isto é, todas as vezes que eles venciam, lhes era dado um novo nome. Agora, irmão Branco disse, mas é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve. 82, Abraão restaurado. A igreja eleita obteve outro sinal. E agora observe que a igreja ali obteve. Aquele que ficou para trás com a igreja eleita, que 2 anjos desceram a Sodoma, mas aquele que ficou para trás com a igreja nos Estados Unidos, 2 anjos desceram para Sodoma para pregar aos pentecostais, aos batistas e demais. 2 anjos de Deus desceram ali, Oral Roberts, desceu ali Billy Graham. Os 2 já venceram o tempo, fizeram o seu trabalho. Deus já recolheu todos os 2 anjos. Deus já saiu. Ele veio, ficou com a igreja que ele tinha que ficar onde? Na igreja da América. Quando ele veio na igreja da América, eles não entenderam o seu novo nome. Não receberam o novo nome. Pergunta para um americano se ele sabe os trovões revelados. Qual o novo nome? Porque viveram ali junto com ele, mas não venceram. E só quando você vence que você recebe um novo nome. Só quando vence. Olha, escuta aqui. Você recorda que quando ele estava conversando, ele disse: Abraão, o chamou pelo seu novo nome, que Deus havia acabado de lhe dar. Abraão, onde está Sara? Seu novo nome, Sara. Ora, ele foi quem os deu a eles. Ele, Elohim, foi quem os deu a eles. Deu nome para Abraão, para Sara. Foi ele quem deu. Agora ele está conversando com eles e falando o novo nome deles. Isto é o que nos interessa. É saber que nós temos um novo nome, além do nome no nosso batismo, que é o selo das eras, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não pode o Espírito Santo descer sobre você, porque Atos 2:38 é a forma correta de batismo, até o 40. Você arrepende de seus pecados, é batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Filadélfia 116. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Na 6ª era ele já veio advertindo: ó, eu venho sem demora, porque eu venho na 7ª. Na 7ª era eu já venho. Isto é, apenas como filho do homem, porque ele tem que completar a sua vinda. Você pensa? Ele veio como filho do homem, mas tem que completar a sua vinda no rapto. O rapto, irmãos, é uma realidade. O rapto não é o que esse povo também aqui do Brasil está pensando e formando doutrina de que o rapto foi em 1963. Em 1963 foi apenas um homem raptado chamado Brana, e ele desceu daquele rapto e pregou os 7 trovões, e depois passou uns anos, foi acidentado e morreu. Existe um rapto que até o irmão Brana estava esperando. Existe um rapto. Não é o que esse povo pensa, que já passou o rapto. A mensagem do Filho do Homem já passou. Mas agora o rapto não. O rapto nós estamos aguardando.
Então guarde isso daqui. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O problema é que tem gente que não é coluna. Na igreja precisa de coluna. Vocês estão vendo isso daí? Ó? Esses lugares aí. As outras são colunas invisíveis. Certo? Ali tem colunas invisíveis. Aqui tem colunas visíveis. Tem colunas na igreja, homens que aparecem, que são visíveis. Até isso tinha que acontecer nessa igreja. E tem colunas na igreja de Deus que são invisíveis. Elas não parecem, mas elas são colunas. Ela suporta toda a construção, ela segura toda a construção. Não é apenas membro, parede, mas colunas. Eu farei, aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Eu farei coluna com William Marrombrana, o templo do meu Deus. Ou você pensa agora, quem é o templo do meu Deus? Ao que vencer, eu farei coluna. Tem que ter pregadores, pastores, colunas visíveis, colunas invisíveis, mas são colunas no templo do meu Deus, na mensagem de William Branham, na revelação dos 7 trovões, na revelação do novo nome. Tem que ter coluna do meu Deus, e dele nunca sairá. Esse é o tipo de coluna, não é aquelas que vacilam. Você não colocaria uma coluna na sua casa que ela vacilasse. Se a coluna move toda a casa, você faz uma coluna para que ela sofra os atritos e ela tenha resistência para manter sua casa de pé. Porque muitos irmãos já caíram, porque não eram colunas, suas casas foram edificadas na areia. Criam em Brana, hoje eles nem creem direito mais. Criam como Brana pregou no novo nome, hoje eles não creem mais, porque suas edificações não têm coluna. São feitas nas suas próprias interpretações de membros sem revelação, que acham que tem alguma coisa. E eu não estou bravo, não. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Não sai desse templo, não sai da mensagem revelada, não sai da mensagem dos trovões, dos selos, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Ben. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Ben. Você está louco. Deixa-me com esta loucura, isso me faz bem. Vocês estão aumentando a Bíblia, é tempo de revelação. Escreverei sobre ele o tempo do meu Deus. Jesus, não, Jesus foi o tempo do meu Deus nas eras. Agora ele tem novo nome, ele está falando de novo nome. O templo do meu Deus, templo, casa, habitação, corpo. Não carecemos comentar sobre o pensamento que ele vem brevemente. Sabemos que ele vem porque estamos nos fim dos últimos dias. Não estamos? Amém? Ele estava pregando as eras, antes dos selos. Mas ele continua a dizer, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda esta revelação que você tem, não estas interpretações que milênio hoje, a loucura do milênio hoje. Só louco pode crer numa coisa dessa, sem o Espírito Santo. Como pode ter um milênio no meio de desgraça, de sujeira, de podridão, de políticas? Como pode ter política dentro da própria mensagem, dos próprios divisores? O mesmo que dividiu o ministério aqui, dividiu o outro que saiu com ele também. Foi o mesmo, é espírito divisores. Eles têm espírito divisores e pensam que tem Espírito Santo. E onde eles forem, eles criarão um grupinho para eles. Eles dividirão. Eu não tenho raiva deles, não. Como vou ter? Eles não puderam receber o nome do meu Deus. Eles não puderam ser coluna na mensagem. Não puderam. Quiseram fazer coluna eles mesmos e ruíram-se. Suas doutrinas loucas, fora da palavra, fora da revelação do profeta.
Brana diz: no milênio não há nada para morrer. Eles estão dizendo que eles estão no milênio hoje. Só tem que ser cego, irmãos. Só tem que ser cego. Cego, nu, infeliz e não sabe. É isso que a Bíblia chama esse indivíduo de desgraçado. Não sou eu, não. Ai, que nome! A Bíblia diz: você é desgraçado e não sabe. Leia a Bíblia para você ver. Cego, nu, infeliz, que é um desgraçado e não sabe. Se soubesse, parava de ser desgraçado. Se soubesse, parava de ser infeliz. Se soubesse, parava de interpretar a mensagem. Se soubesse, parava de pregar que tem milênio hoje, mas são infelizes. Eles não estão causando nenhum mal a mim. Estou pregando porque eu tenho que pregar. Eu tenho um povo que ouve a mensagem, que crê na mensagem. Essas coisinhas que só veio ao mundo para dar problema. Veio ao mundo para dividir ministério. Você acha que foi feliz o dia do seu nascimento? O de Jó, ele disse que não gostou do dia do nascimento dele. E você ainda gosta do dia do seu? Ainda faz festa no seu aniversário? Dividindo o ministério dos outros? Sem ter uma mensagem que presta, que alimenta o povo, que é vindicada pelo Espírito de Deus. Perca até o dia do seu nascimento. 126, Filadélfia. E escreverei o meu novo nome sobre ele. Vocês não entendem? Está escrito sobre mim, Bran. Vocês estão vendo eu pregar? Eu quero ser, por graça, uma dessas colunas no templo de meu Deus. Quer dizer, no corpo ministerial de Brana. Quer ser uma coluna. E aqui está: e escreverei o meu novo nome sobre ele, sobre mim, sobre você. Está escrito o meu novo nome. Não o meu nome. O meu nome já está escrito. Agora ele quer escrever um novo nome. Quando tudo se tornar novo. Agora tornou. Quando Mombrana estava pregando as eras, não tinha tornado novo, ainda ia revelar os selos para se tornar novo. Mas quando tudo se tornar novo, então ele tomará para si um novo nome. E este nome será o nome da noiva também. Nós temos o nome de Jesus e ela é a senhorita Jesus, pregado por William Branham. Mas quando ele tomar um novo nome, ela terá esse novo nome também. Se Jesus é Bran, eu sou a esposa Bran. Eu sou a noiva Bran. Amém? Qual é esse nome? Aí vem as dúvidas, porque o irmão Branham não tinha isto claro naquele tempo. Qual é esse nome? Ninguém ousa fazer conjecturas. Teria que ser uma revelação do Espírito. Escuta a mensagem sobre o novo nome e vê se não é uma revelação que o Espírito de Deus deu a William Branham. Eu estou apenas mostrando, teria que ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. Ninguém quem? Ninguém dos eleitos. Ninguém que é eleito rejeita batismo em nome de Jesus Cristo. E ninguém que é eleito rejeita novo nome Branham. Isso aqui é uma revelação, está claro? Ele diz: porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia quando ele deseja anunciar este nome. Isso foi em 61. 60, 61, irmão Branham está falando. Agora você vai atrás do irmão Branham, depois dos selos abertos, em 63, 64, 65, e começa a ver William Branham dizendo: sabe o que é Branham, irmão Lee? Sabe o que significa? Perfeito, perfeição. Sabe o que é perfeito, perfeição? É esse nome sublime, mais do que sublime. E quem foi que falou? Uma carta, o irmão Liveio, 28, 29. Leia aí, vocês têm mensagem na mão. Vocês não creem porque vocês não têm eleição.
vocês não são ruins, vocês são bons crentes, mas vocês não têm eleição para a mensagem do dia, para ser uma coluna que não sai do lugar, que não se move. Vocês são colunas, mas que se movem de um lado para o outro, procurando elogios, procurando salários. Estou terminando. Minha hora está vencida aqui agora. Quando ele desejará anunciar esse nome, é suficiente sabermos que será muito mais sublime do que jamais podemos imaginar. Quando bate assim as pessoas, então, como pode ser branco? Deixa eu falar assim. Como pode ser branco? Diz o crítico. Olha, Brando está dizendo que será muito sublime. Como pode ser branco? Falta de revelação, falta de procurar até, vai na internet, bate lá. O que branco significa? Qual o significado de branco? Vai na internet, procura agora o significado dos nomes. Olha o significado de Bran. O significado de Bran. Qual o significado do nome Bran? Sublime é o Pai. Esse novo nome, ele diz, é mais sublime. Sublime é o Pai. Ele contém características que ultrapassam o comum. Magnífico, sublime é o Pai. É por isso que eu creio, não é montagem de parágrafo, isso é verdade. Foi Brana que disse. O que é Brana? Ele mesmo falou: perfeito, perfeição. Que você quer mais do que perfeito? Perfeição. Então toma isto, sublime, mais do que sublime, magnífico. É o que é o novo nome na expressão do irmão Brana. Vai ser isto. Mas quando aconteceu, o irmão Brana viu que era tão simples. Quando os selos abriram, ele viu que era tão simples. Ele diz: você, quando fala de uma grande coisa, você vai procurar lá com o Papa, lá em Roma. Não, será revelado numa casa de pau a pique, será revelado numa manjedoura, será revelado. A gente estava esperando que essas coisas fossem reveladas no Ministério de Goiânia. Milhares de pessoas, que bênção se fosse revelado ali, não por mim, pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, que teve um grande ministério no Brasil e 7 nações vizinhas. Que bênção, a gente esperava que fosse revelado ali. Essas coisas tinham que ser reveladas. E olha onde Deus foi buscar alguém, onde Deus foi te buscar. Olha o tamanho da igrejinha. Vai na mensagem do profeta, ele diz assim: olha, e ele está revelando numa igrejinha como esta. Irmão Brana fala no desvelar de Deus, quando Deus está revelando no meio de pouca gente que crê, e ainda tem muitos que não crê. No meio de pouca gente, ainda tem uns que não crê ainda, mas tem aqueles que são coluna. Eu quero ver pastores que são coluna. Nós tivemos pastor no nosso meio, mas não era coluna. Eles formaram uma coluna para eles, não na mensagem do profeta. Formaram uma coluna para eles, porque eles queriam aparecer, queriam ser alguma coisa, e não podiam ser, teriam que cair. São colunas que se movem, e todo mundo que está com eles move do mesmo jeito, daqui para ali, daqui para ali. No tempo da última mensagem, você não tem para onde mover mesmo, que agora não se falava em coluna nas eras da igreja, mas na última era, da penúltima para a última era, se fala em colunas e se fala em trono. Pai, eu desejo cada dia me colocar com todas as minhas dificuldades e falhas, porque perfeita é a sua palavra, é o seu novo nome, e nós, enquanto estivermos aqui na terra, estamos sujeitos a lutas, a problemas, a dificuldades, e das pessoas não gostarem de nós, de não darem certo conosco. Isso não faz delas nossas inimigas. Para elas nós somos inimigas, mas isso não faz delas nossas inimigas.
Nós cremos na sua palavra, nós observamos sua palavra. Ajuda essa igreja, ajuda seu povo por todo o Brasil, por todo o universo, pessoas que estão crendo na sua palavra, por toda parte, Portugal, África, lá em Uíge, também está chegando outras pessoas da África também, que o Senhor possa manifestar a bênção do Senhor nesses corações, que a luz do Senhor se manifesta operando nestas vidas com a maior revelação deste tempo final, que é o nome mais sublime, Bran, B-R-A-N-H-M, que quer dizer sublime é o Pai. Sublime é o Pai, Pai dos gentios, Pai das nações. Sublime é o Pai, sublime é o Pai. Não Abraão, mas Bran, sublime é o Pai das nações. Obrigado, Senhor. Se o Senhor não está num homem, não há sublimidade alguma, magnificência alguma num homem, mas quando o Senhor está, a gente tem que ver que ali há algo sublime, magnífico. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Pra você e pra mim, Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé, quando as águas subiram. Ele esteve com grana, quando a neve caiu. Ele foi com Moisés, quando o mar se abriu. Ele foi com Elias, quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, Ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo,
Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão.